Bom dia, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Bora para a palavra do Senhor nesse dia? Então bora lá. Em Provérbios capítulo 6, verso 16, fala assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquelas que provocam discórdia entre irmãos. Em Provérbios, a partir do capítulo 4, verso 14, fala assim: Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Em Provérbios capítulo 12, verso 26, fala: O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. Vamos até aqui. A mensagem que o Senhor colocou ao meu coração nesse dia é: essa amizade vai te levar à ruína. Não confie em seus parentes. Às vezes a gente coloca tanta expectativa na pessoa que está ao nosso redor, pensando que por ela estar na nossa rotina, ela torce pela gente, ela ama a gente. E, gente, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, lembrando que, lógico, que cada um é cada um, cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa. Eu sei que Deus, ele tem um tratar com cada um dos seus filhos. Às vezes o tratar que Deus fez em mim não é o mesmo que Ele vai fazer em você. Mas eu acredito que tudo aquilo que a gente passa na vida é para testemunhar, sim. Quando a gente tem uma vida com Deus, tem coisas que a gente não tem que manter para nós mesmos. A gente precisa deixar fluir para que outras pessoas também sejam curadas, sejam alertadas, para não cair no mesmo erro que talvez você caiu um dia. Cuidado com pessoas que você coloca dentro da tua casa, pessoas que você compartilha a sua vida íntima. Às vezes você tem aquele negócio assim: eu tenho uma pessoa que tá todo dia na minha casa, um vizinho, um parente, e eu acabo compartilhando tudo com essa pessoa. Cuidado aonde você acaba mostrando quanto você recebe, as suas finanças, sabe? Aquilo que você tá sonhando em comprar, aquilo que você tá sonhando, sabe? Viver em Deus. Eu acredito que tudo aquilo que você fala pra Deus, com Deus tem que ficar. E aí, no momento certo, Deus vai falar: ó, agora chegou a hora de você testemunhar. Porque quando você compartilha as coisas com Deus, Deus, ele vai te tratando, Deus, ele vai sarando você. E tem a fase que você se cala, assim como Eclesiastes fala que há um tempo para você se calar e há o tempo para você falar. Então tem tempo que você vai realmente falar tudo para Deus e Deus vai guardar tudo ali com ele, entre vocês dois ali, é um segredo. Mas tem hora que Deus, ele já tratou dentro de você, do teu coração, e aquilo já é para poder fluir para outras pessoas. E tem coisas que às vezes a gente não quer vivenciar, né? Tem coisas que a gente precisa passar com Deus, mas como é bom passar com Deus e não passar com homens, porque às vezes a gente coloca tanta expectativa: eu vou confiar numa pessoa e eu vou contar tudo pra ela, e eu vou acabar compartilhando a minha vida financeira, a minha vida íntima com meu esposo, com meu namorado, tudo com essa pessoa, e você é onde você acaba caindo numa cilada do diabo. Porque muitas das vezes, se você não tiver sabedoria e discernimento com quem você está colocando dentro da tua casa, você vai acabar abrindo uma abertura, uma brecha para Satanás entrar dentro da tua vida, na tua casa, na tua família. Então, a hora que você pensar, sabe, em colocar pessoas, fala assim: para tudo que você está fazendo, fala assim: essa pessoa, primeiro de tudo, ela é uma pessoa que é temente ao Senhor, ela é uma pessoa que não fica, sabe, num canto, no outro, trazendo fofoca, picuinha, sabe, briga na internet, briga, porque a gente já conhece a personalidade da pessoa só de conversar um pouco com ela, né? A gente consegue já compreender se é pra gente poder falar certas coisas ou se calar. Uma coisa que eu aprendi de tanto levar, sabe, trombada na vida, é que tem coisas que a gente é melhor ficar quieto. Não tem o que falar? Não fala. Fala do tempo, se você quer puxar um assunto com certas pessoas que você não tem intimidade, não sabe nada da vida dela, ou até sabe, mas é melhor evitar. Fala do tempo, fala de flor, sabe? Fala de um animalzinho, fala
mas não vai falar da vida alheia do outro, não vai falar da sua vida, não vai falar daquilo que você sonha, porque tem coisas que é igual eu acabei de falar, é só você e Deus. Deixa Deus guardar os seus segredos, deixa Deus, sabe, te revelar as coisas que você precisa, porque às vezes a gente quer confiar no homem e a pior coisa, a palavra do Senhor fala que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Então quando você pensar, fala assim, eu vou criar expectativa na Beltrana que tá aqui do meu lado, e eu vou, ai, o que você acha da minha vida? O que você acha que eu deveria comprar um carro? Sabe? Eu falo isso, gente, porque a maioria das traições que a gente leva é das pessoas que estão dentro da nossa própria casa, é das pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes eu não tô falando nem da família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, eu não tô falando de pessoas assim, eu tô falando de pessoas que vêm, sabe? E você abre o portão da tua casa e deixa a pessoa entrar e ali ela se infiltrar e saber das coisas. Teve uma parte na minha vida, uma estação, eu gosto de falar assim, porque foi uma estação que eu vivi, não que eu continuo vivendo, mas eu aprendi muito, porque eu contava tudo da minha vida. Desde o meu relacionamento, meu marido, eu contava quando faltava, quando chegava coisas, quando eu precisava de coisas, quando eu sonhava em Deus, sabe? Essa pessoa acabava com a minha fé, porque ela não buscava o mesmo sentido que eu buscava. Nem eu tinha uma vida temente com o Senhor, porque se eu tivesse, eu não faria aquilo que eu fiz. Eu não colocava tanta expectativa de falar tudo que eu falei pra ela, sabe? Então, às vezes, a gente confia numa pessoa que a gente coloca dentro da nossa casa e é melhor a gente se calar. É melhor a gente se calar. Tem um verso que eu gosto muito, que eu até deixei grifado aqui, em Provérbios capítulo 17, a partir do verso 28, fala assim: até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, se você não tem o que falar, se você não sabe o que falar, se cala, porque é igual a palavra de Deus fala, que até o insensato, se ele se calar e se conter a língua, ele vai passar por sábio. Seja sábio nesse dia, cuidado com o que você fala. Às vezes a gente confia até em parentes, porque é sangue do meu sangue. Cuidado. Eu já levei a punhalada de sangue do meu sangue, porque eu coloquei muita expectativa, e eu entendo que tudo que eu passei lá atrás foi para chegar na fase que eu me encontro hoje. Eu precisei passar por muitas coisas, muitas aflições, para mim poder ver a presença de Deus na minha casa, na minha família. Então Deus, ele permite sim com que pessoas ruins, de coração duro, chegue e se aproxime na sua vida, para que também você seja tratado a partir dali. Só que cuidado, porque se você coloca muita expectativa nessa pessoa, você conta tudo da sua vida, mais cedo ou mais tarde ela vai acabar puxando o seu tapete. Peça ao Senhor sabedoria, com quem você fala, com quem você abre a porta da tua casa para essa pessoa entrar. É tão gostoso a gente ter uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que busca o mesmo sentido que você busca. Não adianta você falar assim: eu tenho uma amizade que ela vai pra boate, ela bebe, ela isso, ela aquilo, ela tem vários relacionamentos, né? Ela não fica só em um. E você é uma mulher casada, uma mulher que tá tentando buscar a sabedoria de ficar ao seu lar e ter uma amizade assim. Então, assim, é melhor você permitir com que o Senhor corte certas amizades, e por mais que vai te doer agora, é melhor, porque a gente não escuta o que o Senhor escuta, a gente não consegue ver o que Deus vê. Então deixa Deus escolher as amizades suas a partir de hoje, sabe? Se tiver que fazer uma limpeza, uma faxina, espiritualmente falando, permita com que o Senhor faça essa faxina na sua vida, na sua casa, sabe? No seu ambiente de amizade. Porque às vezes a gente quer tanto ter amizades que não vai te levar a nada, ela vai simplesmente te levar a um caminho contrário daquilo que o Senhor tem. Deus quer que você vá para uma direção, para renúncia, para o jejum, para aquilo que Ele te prometeu. E você tá olhando para uma direção que é totalmente contrária. Se você às vezes segue pessoas que te levam para um outro sentido, deixa de seguir. Deus sempre fala comigo: o que essa pessoa vai te acrescentar? Ela pode ter fama, ela pode ter dinheiro, ela pode até ter muita influência no mundo, mas pra mim não é do meu agrado
deixa de seguir. Deixa de ficar se enchendo disso, sabe? Então quando você falar assim, eu vou seguir certas pessoas porque é legal, porque não tem nada a ver, essa palavra cuidado, quando não tem nada a ver, é onde mais tem o perigo, sabe? Que os seus olhos possam realmente se encher daquilo que é bom, que os seus olhos a partir de hoje, eu não sei se você sabe, mas a palavra do Senhor fala que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Então se os seus olhos consumir coisas boas, todo o seu corpo será bom, mas se for mal, todo o seu corpo será trevas. Então que nesse dia você consuma coisas boas, sabe? Ande com pessoas que realmente vai te trazer uma boa companhia, sabe? Que vai te levar para um profundo com Deus. Cuidado com as pessoas que você anda no seu círculo de amizade. Cuidado com aquilo que você abre a boca para falar, porque a gente precisa ter muita sabedoria. Tem pessoas que elas estão fantasiadas de cordeirinho, mas por dentro são lobos, sabe? Querendo te causar danos. Se você não tem amizades que te aproximam de Deus, pra que ter elas em sua vida? Cuidado com as pessoas que você permite entrar na sua casa, ouvir suas conversas, suas finanças, o que você compra, quanto você recebe. Entrega tudo para Deus e permita com que Deus faça essa limpeza espiritual na sua vida, na sua casa, no seu círculo de amizade. Permita com que Deus traga pessoas realmente daquilo que o coração de Deus se agrada. Porque não adianta a gente querer agradar os homens e desagradar a Deus. Queira agradar o Senhor nesse dia. Em Jeremias capítulo 9, verso 4, fala assim: cuidado com os seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Faça do Senhor o seu amigo. Troque as rodinhas que você frequenta por tempo com Jesus. Com Ele você não precisa poupar o que fala, o que sonha. Faça dele o seu melhor amigo. Jesus é o que a gente mais precisa. Se você precisar de um amigo, ele vai se tornar um. Se você precisa de um pai ou de uma mãe, ele se tornará aquilo que você mais precisa. Se você precisa de um companheiro, ele entra na área que você necessita. Teve muitas fases na minha vida que eu falava: Deus, eu quero sentir a tua amizade, eu quero sentir, sabe, que eu tenho um amigo pra contar, ou até uma amiga, porque às vezes a gente coloca tanto assim: Deus tá no céu, eu tô aqui na terra, eu não posso falar com Deus desse jeito. Abra completamente o seu entendimento no falar, no pensar. Às vezes a gente cria tanto: meu Deus, eu não posso falar com Deus desse jeito, tem que ser só ajoelhado, tem que ser... Você tem que ter temor sim ao Senhor, você tem que ter Ele como um Deus, sabe? Você respeitar a palavra dele, aquilo que é do agrado dele, aquilo que não é do agrado dele você tem que passar longe, assim como a palavra fala, mas que nesse dia você possa ficar à vontade ao Senhor, porque a melhor coisa é quando você permite que Deus seja o seu amigo. Ele vai te alertar, ele vai entrar naquilo que você precisa, no dia que você precisa. Por muitas vezes Deus afastou eu de amizades, e eu falo isso porque foi uma experiência que eu vivi há anos atrás. Eu achava que a pessoa era tudo pra mim, e eu tinha ela como uma amiga, sabe? Sabe quando a gente ama tanta pessoa que a gente quer ela por perto o tempo todo? Eu compartilhava tudo que vocês imaginarem eu compartilhava, desde as coisas que me inquietava, e o Espírito Santo começou a me tratar. Quando eu comecei a buscar Deus, porque até então pra mim era normal contar tudo, viver ali com a pessoa, e até eu ser apunhalada por essa pessoa. E eu sei que foi por missão de Deus pra eu chegar na onde eu cheguei, igual eu acabei de falar, porque tem coisas que Deus vai permitir sim, pra que você possa ver que você só precisa dele. E isso, gente, não é um egoísmo. Então quer dizer que você não pode ter amizade. Você vai poder ter amizade sim, mas tudo com temor a Deus. Não adianta você exaltar uma pessoa. Eu nem gosto, gente, quando eu recebo mensagem do tipo que a pessoa vem querer me exaltar, sabe? Eu não gosto desse tipo de coisa, porque eu falo assim que tudo é honra e glória de Deus. Não adianta eu vir aqui fazer um papel, eu tô falando, e eu não estar praticando aquilo. Então assim, não é do agrado de Deus, eu quero passar longe. E quando Deus afastou essa pessoa de mim, não foi só uma pessoa, foi mais pessoas. Eu fiquei sozinha. Eu fiquei desesperada, porque eu achava que a minha vida dependia dessa pessoa. Eu achava que para eu trabalhar eu dependia dessa pessoa. Eu achava que para eu sobreviver eu precisava dos conselhos dessa pessoa, sendo que era conselhos mundanos.
Não era conselhos de sabedoria, porque é diferente quando a gente busca a palavra, a gente jejua, a gente está com Deus todos os dias e uma pessoa ela vem e pede uma orientação. Mas você tem que saber de uma coisa, que aquele que pode te aconselhar, o único, é esse aqui, ó, a palavra do Senhor, é Jesus, só Ele pode te aconselhar. Eu posso até tentar falar algo pra você de bom, mas não tem como, você precisa confiar naquilo que Deus vai falar pra você. Sabe quando você realmente faz dele o seu escudo? É isso que você necessita, é somente disso. E quando eu me vi sozinha, desesperada, eu falava, Deus, eu não consigo porque eu tô sozinha, tudo eu achava que eu sozinha eu não conseguia ir no mercado sozinha, eu não tinha capacitação pra trabalhar sozinha, pra falar sozinha. Eu queria que alguma pessoa estivesse na minha frente pra falar porque eu queria me esconder, sabe? Eu tinha vergonha. Enfim, muitas coisas eu fui tratada nesse tempo com Deus. Então assim, eu entendo que aquilo que eu passei de dor na época que eu imaginei que era uma dor assim, que é a pior coisa quando a gente confia, a gente é traído, né? Em várias áreas, não só no relacionamento de um homem e uma mulher, mas também em relacionamento de amizade, familiares, que a gente pensa que a gente pode contar e a pessoa vai, né, infelizmente te trai. Então assim, até a gente criar uma confiança na pessoa, tudo a gente acha que a pessoa vai te trair. E nesse tempo que eu fiquei com o Senhor, só eu e Ele, eu comecei a entender que eu precisava, estava aqui, o tratamento do bálsamo que eu precisava estava aqui. Então às vezes a gente quer, eu vou precisar de uma amizade pra me orientar agora, porque agora que eu tô sozinha, não adianta, porque eu sabia que se eu fosse pra tentar ter outras amizades naquela fase, Deus ia tirar todas elas, porque eu precisava ver só Ele naquele momento. Era um tempo que eu precisava ficar sozinha pra desintoxicar de tudo e ter os meus olhos voltados pra Ele, porque eu não sei você, mas se eu tenho muitas distrações ao meu redor, eu nem dou bola pra Jesus. Eu começo a me encher daquilo, e aí eu começo aqui, e aí eu consumo tudo aquilo. Quando eu vou ver, cadê o tempo que eu tinha com Jesus? Eu falo isso, gente, não agora especificadamente, porque agora eu tenho temor ao Senhor. Pra honra e glória de Deus, eu consigo ter o meu momento com Deus logo no início da manhã. E durante o dia eu tiro um tempinho ali, eu coloco um louvor, sempre coloco uma pregação e eu vou ali falando com o Senhor. E eu gosto também de parar pra ouvir, não só falar, não só orar e agradecer, mas também ouvir Ele. Então assim, hoje eu tenho temor, mas a Evelyn de antes, ela consumia tudo e esquecia Deus. Até hoje, se eu bobear, se eu parar de jejuar, se eu não ler mais a Bíblia, se eu não estar mais na presença de Deus logo no início do meu dia, eu sei que eu vou acabar mexendo com outras coisas e eu vou ficar desligada de tudo aquilo que é da vontade de Deus. Então, pra eu estar aqui, pra eu falar dele, pra eu estudar mais a palavra, eu preciso tirar as distrações. Isso comigo funciona até hoje. Mas como é bom a gente ter ele como nosso amigo, como aquilo que você precisa, um pai, uma mãe, sabe? Ele é tudo que você precisa. Isso não é, papo de, sabe? Realmente é uma experiência que eu já vivi e eu posso falar de todo o coração. Ele preenche a área. Talvez você tenha alguma rejeição em alguma área com algum parente, uma mãe, um pai, enfim, e você pensa que não vai ser preenchido. O amor de Deus preenche todas as lacunas. Ele vai entrando, ele vai limpando, ele vai lavando e ele vai te direcionando, sabe, no mais puro amor. Então assim, nada vale mais a pena do que ter ele. Quando você tem ele, sabe, no centro da tua vida, tudo se acrescenta. Você consegue amar o próximo, você consegue trabalhar com mais sabedoria, você consegue fazer muito mais coisas, sabe, em menos tempo, porque às vezes a gente fica tão ocupada com tudo. Esses dias uma mulher mandou uma mensagem pra mim e falou assim: como que você consegue arrumar tempo pra falar com Deus, tendo 3 filhos, tendo o seu trabalho que você já tem e agora tendo mais outros vídeos que você tem que gravar? Como que você faz ainda ter seu tempo com Deus, cuidar da casa, cuidar de bichinho, cuidar de planta? Eu acredito que quando você abre uma prioridade pro Senhor e você fala, esse aqui é prioritário na minha vida e eu não abro mão das outras coisas, então você coloca ele em primeiro lugar e tudo vai se acrescentando. Sabe, eu lembro quando teve a fase que eu acordava às 3h15 da manhã, mesmo meus filhos sendo pequenos, mesmo com um monte de coisa acontecendo, eu fui tratada naquela fase que eu levantei, sabe? Nem sempre você vai conseguir viver constantemente na fase de acordar de madrugada, sabe? De ter seu momento de devocional primeiro de tudo, porque talvez o seu serviço toma muito, né?
você dali no seu tempo, mas que você aprenda, independente do momento, da situação, coloca ele em primeiro lugar. Eu não posso de manhã, não posso de madrugada. Busca ele, nem que seja no final do dia, sabe? Senhor, eu te agradeço, tá aqui minha casa, minha família, minha saúde. Começa assim, sabe? Orando, um dia de cada vez, como quem não quer nada, que eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muito na sua vida, na sua casa. Não deixa ele por causa das pessoas que te traíram ou por causa das coisas que não aconteceram. Coloca ele, sabe, como o teu tudo. Ele vai preencher tudo que você mais precisa e aquilo que você mais tem falta. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui nesse vídeo é que muitas meninas, elas têm vergonha às vezes de falar com Deus a respeito do relacionamento. Deus, ele é um Deus que ele cuida de cada detalhe. E você descobre isso lendo ele, lendo a palavra dele. E quando você às vezes se depara com alguma fase, sabe, no seu casamento, no seu relacionamento, que não tá legal, ora, minha amiga, ora, meu amigo, ora, porque tem muitos rapazes que também acompanham aqui o Ageu. Então, quando você passar por alguma fase do seu relacionamento que você falar, meu Deus, com quem que eu vou falar isso? Com Deus. Ah, mas eu tenho vergonha. Não, você não precisa ter vergonha de Deus, porque às vezes quando a gente tá ali no pecado, a gente não tem vergonha, né? A gente pratica certas coisas que a gente nem pensa se vai desagradar ou agradar o Senhor. Mas por que você tá pensando e relutando em falar pra Deus e apresentar pra Deus essa limitação que você tem aí no seu relacionamento? Fala tudo pra Deus, conta tudo pra Ele. Não fica se limitando. Às vezes é no seu relacionamento mesmo, na área íntima, com o seu marido, com a sua esposa. Conta tudo, fala tudo. Senhor, essa área aqui, ó, preciso que o Senhor entre com providência, Deus. Me ajuda. Eu vou fazer um jejum, Pai, para o Senhor me dar mais sabedoria nessa fase, nessa semana, para eu conseguir me calar, passar por sábio. Você vai conseguir, sabe? Então assim, peça ao Senhor a graça, a misericórdia, a força para você persistir e não desiste não, porque Deus, ele é um Deus que faz milagres sim. E às vezes tem pessoas que falam, mas tem áreas que eu já nem falo mais porque já nem parece que funciona. Minha amiga, você não sabe o que é um joelho dobrado. Um joelho dobrado move os céus, sabe? Você no seu tempo com Deus, no seu momento de devocional, seja sincera com Deus. Fala tudo pra Ele. Não poupa, não. Quando você tiver que poupar alguma coisa, poupa de falar pros vizinhos, pros parentes, pras pessoas que estão à sua volta, que você não tem aquela intimidade, porque a intimidade que eu falo é aquela intimidade com o marido. Você tem que sim falar com o seu marido, fazer dele seu melhor amigo, mas com sabedoria naquilo que você fala, claramente, sabe? Os seus filhos, você tem que ter aquela intimidade, aquela amizade também entre pai e filhos. Enfim, o que eu falo, gente, é poupar mesmo na hora que às vezes a gente coloca uma pessoa dentro da nossa casa pela primeira vez. Gente, eu conheço pessoas que realmente a pessoa tá vendo pela primeira vez a outra e começa a contar tudo. Então cuidado, porque você não sabe o que essa pessoa carrega no coração. Então assim, simplesmente, se cale para essas pessoas e fale tudo para Deus. Que nesse dia você possa fazer Jesus sua prioridade. Lembre-se, suas necessidades não são desconhecidas por Deus. Ele sabe tudo o que se passa, mas Ele quer que você o reconheça, abrindo sua boca e pedindo a ajuda dEle. Ele só entra aonde você permite. Que a partir de hoje, Senhor, que elas consigam sentir a sua presença nos detalhes, que essas pessoas possam fazer do Senhor um fundamento, um firmamento. Ensina cada uma dessas pessoas a amar mais, cada vez mais a sua palavra, que essas pessoas elas sintam a paz que excede todo entendimento que só a sua presença pode nos trazer. Consagramos a Ti, Pai, esse dia, nossas casas, famílias, a nossa saúde, os nossos trabalhos, que sempre tudo tenha a Tua marca, o Teu cheiro, para que nenhum mal venha nos atingir. E quando atingir, Senhor, seja nosso escudo, seja o nosso escudo, nossa torre forte. Faça com que a gente consiga sentir a Sua presença em cada detalhe. Vai adiante de nós, Pai, nesse dia, preparando e cuidando dos detalhes, cicatrizando as feridas que essas pessoas causaram dentro de nós. Traga bálsamo nesse dia sobre cada uma dessas pessoas e que em Teu nome, Pai, possamos viver o melhor de Deus. Prepara pessoas do Teu coração, do Teu agrado, pessoas que realmente vão trazer alegria, paz,
Faça com que a gente tenha boas amizades, Senhor. Um dia que tudo seja conforme a tua vontade. E que enquanto esse dia não chega, que a gente possa encontrar refúgio na tua presença. Obrigada por esse momento. Em teu nome oramos, Jesus. Amém. Deus faz além. Uma coisa que eu sentia raiva e ódio lá atrás, hoje eu sinto paz. Hoje eu aprendi que essas pessoas que me traíram, eu não quero mais compartilhar as coisas que um dia eu compartilhei. Eu dou bom dia, dou boa tarde, até às vezes sinto de abençoar pessoas que me traíram, mas eu creio que isso foi para tratar eu mesma, porque enquanto eu ia com amor, mesmo sentindo ódio, mesmo sentindo raiva de tudo que fizeram comigo, Deus foi trazendo bálsamo sobre as minhas feridas, e aquilo que um dia era ódio, raiva, eu tinha vontade de estrangular só de olhar, hoje eu sinto paz. Hoje eu sinto tranquilidade ao olhar, ao conversar, sabe? Então assim, simplesmente você não precisa continuar permitindo essa pessoa dentro da tua casa, mas simplesmente, sabe, Senhor, eu abençoo essa pessoa, mas ela lá na casa dela, que nesse dia Deus te dê a força, a estrutura para você aguentar e suportar, porque por mais que pareça ser o fim hoje, a pior coisa é quando alguém te trai, parece que tudo se acabou, mas Deus ele faz tudo novo e tudo se completa. Então, independente da traição que você sofreu, da situação que você sofreu, peça para Deus te dar o amor dele sobre você. Peça para ele te dar a força para você suportar, para você conseguir amar essas pessoas, mas não ter elas novamente na sua vida, mas simplesmente amar, liberar o perdão. Porque quando a gente carrega a raiva daquilo que as pessoas fizeram com você ou que estão fazendo, a gente acaba criando uma casca e aquilo fica tão difícil de suportar, porque a gente acaba sendo ruim com todos ao nosso redor, e aí essa casca acaba machucando não só a gente, mas também outras pessoas que estão à sua volta. Então que nesse dia você permita com que o Senhor cure você, e que se tiver que tirar alguma bagagem pesada, deixa Deus levar, deixa Deus tirar, limpar, sabe? A melhor coisa é você encontrar em Deus aquilo que você precisa, a amizade, o relacionamento. Quando você tem Ele como seu primeiro e único e suficiente, não importa as pessoas que vão tentar te tirar do caminho, elas não vão conseguir, porque a sua rocha vai ser Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, e a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Ele.